Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Atos capítulo 5, verso 40 ao verso 42. Eu preciso dizer para os irmãos que o que eu vou pregar hoje, eu vou pregar para mim também. Eu precisei ministrar isso ao meu coração. Eu vi essa semana uma foto de uma igreja na África, que ela foi destruída, explodida por guerrilheiros islâmicos. Ela foi explodida. Telhado abaixo, paredes, acabou tudo, queimada. E a foto foi os irmãos tirando os escombros, pegando tamborete, tijolo, madeira, sentando no templo destruído e adorando ao Senhor. Um culto acontecendo numa igreja totalmente destruída. Foi destruída porque eles não querem uma igreja cristã ali.
E o pastor e toda a igreja lá sentada no zero. Só aquela visão de destruição, de incêndio, de coisa que foi explodida. E eles estavam lá adorando ao Senhor. Eu sei que talvez esse nível de perseguição não chegue no Brasil, talvez nunca chegue, ou nem tão cedo chegue, mas nós sabemos que não precisa ser uma bomba sendo lançada, um homem-bomba entrando aqui dentro, para a gente chamar isso de perseguição. Às vezes a forma como as pessoas nos rotulam, às vezes o gracejo, a indireta, o adjetivo que se usa para o crente, como se o crente fosse alguém abestalhado, retardado, atrasado, bobo, burro, besta. Não precisa ter uma bomba explodida para a gente entender que a perseguição, ela ocorre de muitas formas. E eu fico pensando, irmãos, a gente lida com pessoas. E eu tenho, talvez, o privilégio de não lidar somente com a igreja do Jordão. Porque cada final de semana eu estou numa igreja dando algum treinamento. Eu circulo pelas igrejas presbiterianas e outras igrejas de outras denominações. E nos corredores e aqui e ali você escuta alguém lamentando da vida, desanimado com a fé, às vezes por causa de uma enfermidade, às vezes por causa de um desemprego, às vezes por causa de uma traição, às vezes por causa de uma injustiça, às vezes por causa de uma crise econômica, às vezes por causa de qualquer coisa, a pessoa está desiludida com o Evangelho. Eu já escutei alguém dizer assim: quando eu não era crente, minha vida era mais sossegada. E eu tive que, quase que feito desanimado, enxugar, limpar os olhos assim. Eu não acredito que eu ouvi isso dele. Se coisas tão simples, triviais, do dia a dia, já conseguem desanimar, fazer alguém ficar em casa, fazer alguém deixar de vir para a igreja, impedir alguém de ler a Bíblia, se tantas coisas já conseguem nos ocupar, nos sobrecarregar, roubar o nosso tempo, para ter um tempo com Deus, imagine como é a vida dessa pessoa, se for no momento de perseguição. Você está entendendo? O que é que me levou a pensar essa semana? Sim, coisas tão simples, do dia a dia, às vezes a má administração do tempo, entre o corre-corre da vida, do trabalho e tal, a gente não consegue ter tempo com Deus e prioridade nas coisas de Deus. Imagine se nós já estivéssemos debaixo de uma perseguição. Se coisas mais simples, às vezes já nos impede, às vezes nos atrapalha, às vezes nos cansa, às vezes nos ocupa. Eu não duvido que se amanhã não fosse um feriado, tivesse alguém hoje no culto, pensando já no dia de amanhã, nos afazeres, na hora que vai acordar, no que tem que fazer e tal, como a nossa vida, ela é alucinada. A gente está preso num sistema que oprime e suga o último sangue da veia. Se coisas tão simples já conseguem, às vezes, nos esfriar, nos acomodar, a gente não ter tempo para Deus, e a gente reconhece, e a gente se incomoda com isso, a gente fica constrangido com isso, mas o fato é que a roda continua e você não consegue resolver isso. Você termina a semana dizendo assim: poxa, eu preciso dar mais tempo para Deus, mas segunda-feira a vida volta ao normal e você de novo não vai conseguir dar tempo. É uma loucura. Como isso angustia, não sei se angustia você, mas a mim me angustia demais, porque eu não tenho como mudar a minha vida, eu não tenho como mudar o horário, eu não tenho como mudar as responsabilidades, então os desafios são diários, estão lá, esperando você chegar em casa. Desafios pessoais, de relacionamento, profissionais, pedagógicos, familiares, e daí vai. Imagine, irmãos, sobre perseguição. O texto que nós vamos ler fala de perseguição. A forma como lidamos com as dificuldades faz toda a diferença. Porque se você não tem como evitar a vida louca que a gente vive,
se você não tem como evitar as horas que o seu trabalho exige de você, o gasto emocional que um relacionamento, um casamento, criação de filhos, que família exige de você, se você não tem como evitar as dificuldades de manter uma saúde, uma qualidade de vida e saúde, se você às vezes tem que comer fora, tem que comer de vários lugares e tal, se já é tão difícil tudo isso, a gente não tem como evitar essas coisas, e a perseguição também não, ambientes de trabalho, família, vizinhos, pessoas que porque nós somos cristãos, implicam conosco, querem ver o nosso mal, querem nos prejudicar, parece que é provocação, parece que o inimigo faz o vizinho ou o colega de trabalho e tal, tirar onda só com você, colocar apelido somente em você, colocar um som bem alto para atrapalhar você. Isso não está no seu controle, mas a forma como você lida com isso faz toda a diferença, porque se você não tem como evitar, você não pode se deixar ser afetado por essas coisas, porque se você deixar ser afetado por essas coisas, se você deixar ser afetado pela intriga que o seu vizinho faz porque você é crente, um dia você pega uma pedra e joga nele. Se você se deixar ser afetado pelo ambiente de trabalho de gente que não gosta de crente, persegue e tira onda com crente, você vai e pede demissão. Se essas coisas não estão no nosso controle, a forma como nós lidamos com elas faz muita diferença. A gente entender por que tantas coisas como essa acontecem. Atos capítulo 5, verso 40 ao verso 42, esse trecho do livro de Atos nos diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus. E aí os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Olha só, você tem um grupo de discípulos que foi preso injustamente, coagidos, açoitados, espancados, e disseram: a gente vai soltar, mas se pregar de novo, aguenta o rojão. Ora, se tem gente que porque às vezes enfrenta uma injustiça, uma enfermidade, um problema, já está com a fé abalada. Se tem gente que porque é crente, parte da família, vizinhos, colega de trabalho, alguém lhe afronta, lhe persegue por causa das suas convicções, dizendo que você quer ser santo demais, que você quer ser melhor do que os outros, tal. Olha a forma como você tem que lidar com isso. Olha a forma como os discípulos lidaram. Presos injustamente, poderiam ter dito: Senhor, a gente estava pregando, a gente estava fazendo a tua vontade, a gente foi preso, isso é uma injustiça. Senhor, sem um crime real, só porque eles não querem que a gente pregue, eles excederam, eles nos açoitaram, nós fomos torturados. Ninguém matou, ninguém roubou, ninguém fez um crime real. Eles na surdina nos espancaram, nos ameaçaram, dizendo que se a gente pregar de novo, vai ser pior. Eles poderiam ter saído dali revoltados, eles poderiam ter saído dali desanimados, desiludidos. Que Deus é esse? Que a gente se esforça, que a gente trabalha, que a gente faz a vontade dEle, e Ele permite que isso aconteça. Porque esse é o pensamento que muita gente tem quando alguma coisa errada dá na sua vida. Que Deus é esse? Que evangelho é esse? De que adianta tanto sacrifício e tanta dedicação, se no final da história a gente apanha de graça, a gente fica humilhado e fica por isso mesmo. Soltou, caladinho, não pregue mais, senão vai ser preso de novo. E ninguém vê isso. Que injustiça. Não tem a quem recorrer, não tem a quem pedir indenização. Ficou por isso mesmo. Mas o sentimento que o texto diz, que os discípulos saíram, irmãos, não foi de tristeza, não foi de amargura, não foi de dúvida, não foi de decepção. O texto diz que eles saíram regozijando-se.
Porque eles entenderam que passaram pelo que passaram, porque estavam sendo fiéis a Deus. Eles passaram pelo que passaram, porque estavam fazendo exatamente o que Deus mandou eles fazerem. Quem disse que fazer o que Deus manda fazer não tem um preço a ser pago? E quem disse que o preço de fazer a vontade de Deus tem limite? Não tem limite. Nós somos ensinados pela palavra de Deus que a nossa vida pertence a Ele. Portanto, morrer em Cristo é lucro. Eles saíram regozijando-se. E você pensa que eles saíram felizes, mas ficaram quietos? Porque ficar quieto significa, mexeu, doeu. Agora estão com medo de apanhar de novo. Não, o texto diz que todos os dias, no templo onde eles foram presos no templo. E aí eles no templo e de casa em casa, continuavam e não cessavam de ensinar e de pregar Jesus. Não vamos mais ali não, a gente continua, mas não vamos ali mais não, que ali foi onde a gente foi preso. É lá mesmo que a gente vai continuar pregando. A gente não vai parar de pregar. Olha a forma como os discípulos lidaram com a perseguição. Como você tem lidado com as suas dificuldades? Como você tem lidado com as perseguições? Como você tem lidado com suas frustrações? Quando tudo dá errado, quando você se sente injustiçado, quando alguém lhe persegue, quando você esperava uma coisa e deu outra, quando ao invés do lucro veio o prejuízo. Como você tem lidado com essas coisas? É bem verdade que nós devemos entender algumas coisas sobre perseguição, que nem tudo que a gente enfrenta é perseguição. Isso é uma coisa que você precisa entender. Nem tudo que a gente enfrenta é perseguição. Existem algumas dificuldades na vida que são nossas colheitas. Alguém diz a você, não vai, você foi e se deu mal. Isso não é perseguição, é colheita. Você semeou, você vai colher. Você tomou a decisão errada, você vai colher. Você se precipitou, você vai colher. Você reincidiu no erro, você vai colher. Isso não é perseguição. Não é isso que o livro de Atos está tratando. É importante que você saiba que muitas situações que a gente enfrenta são normais. Não é porque você é crente que você passa por aquilo. A pandemia veio para o crente e não crente. Deveria o não crente estar com medo de morrer, e o crente, continuando a celebrando ao Senhor, ficou todo mundo com medo de morrer. Todo mundo se trancou. Mas veio para todo mundo. Isso não é perseguição. Isso foi uma situação para todo mundo. A crise vem para todo mundo. Uma guerra vem para todo mundo. Os irmãos que estão lá em guerra, os irmãos que foram aterrorizados pelo Hamás em Israel, morreu. Judeu, cristão, ateu, morreu todo mundo. Todo mundo foi pego naquela barbárie que eles fizeram, de queimar gente viva, de estuprar as mulheres, de queimar as crianças, esquartejar as crianças. Tudo ali aconteceu para crente e não crente. São situações normais. Isso não é perseguição. Você precisa entender, queridos, que muitas das dificuldades que a gente passa, elas são pedagógicas. E quando eu chamo de pedagógico, significa que há uma diferença entre provação e perseguição. As duas, às vezes, trazem sofrimento. Mas provação vem de Deus. É quando Deus está agindo. Então, quando Deus permitiu que o diabo tocasse nos filhos de Jó, nos bens de Jó, e por último na saúde de Jó, Jó estava sendo provado. Não era uma perseguição, porque Deus estava no controle, porque Deus permitiu, porque Deus deu limite, e Deus iria reverter aquilo, e Jó estaria num estado diferente depois. É provação. Então, algumas das nossas dificuldades não são perseguições, porque são pedagógicas. Deus vai tratar com você. Às vezes Deus vai tratar através de portas que se fecham mesmo, e você fica sem saída. Às vezes Deus vai tratar conosco através de uma demissão, de uma enfermidade, de uma situação que acontece, de um susto. Há muitas formas criativas e amorosas de Deus de tratar com cada um de nós para nos ensinar alguma coisa. O que é que caracteriza realmente perseguições? Perseguições, irmãos, são circunstâncias da nossa vida onde tudo vai nos constranger e nos proibir a fé. Aquilo que constrange e proíbe a minha fé, aquilo que me inibe
ou me ridiculariza por causa da minha fé, aquilo que enfraquece ou desestimula que eu continue praticando a minha fé, aquilo que tenta desacreditar, dizer que o que eu creio não é verdade, aquilo que me penaliza ou me prejudica porque eu penso daquele jeito. Veja o que é que está acontecendo no Brasil. Cientistas se levantam para tentar provar que aquilo que a Bíblia diz que não é normal, eles dizem, não, é normal. Pode não identificar no DNA, mas está lá, é normal. E aí ele quer mudar a sua fé e quer penalizar você se continuar crendo do jeito que você crê. No máximo é crer e ficar calado, então. Mas se você falar, você vai ser processado. Isso é perseguição. Aquilo que me torna inaceitável por causa da minha fé. Porque uma das condições mais veladas da perseguição é quando se cria uma propaganda para se ridicularizar, para se menosprezar quem pensa daquele jeito. Então você fica desmoralizado, você fica ridicularizado. As pessoas olham para você e não querem nem mais andar com você por causa do que a mídia diz que você pensa, do que você faz, do que você é. Eu lembro, em 1997, quando eu ainda estava no meio da faculdade, e aí um pastor da Universal, presbítero Valdo, foi para a televisão, pegou uma imagem de uma santa, todo mundo lembra disso, e ele chutou e depois ele quebrou. Isso foi de dia. De noite, quando eu saio do trabalho, fui para a faculdade, 2 alunos vieram para cima de mim e disseram, quem você pensa que é para desrespeitar a fé? Eu disse, epa, espera aí, o que está acontecendo? O cara veio tomar satisfação comigo, pelo que o pastor da universidade tinha visto, que nem eu nem sabia ainda, que eu não tinha visto. Você está entendendo? As circunstâncias para tornar você inaceitável por causa da sua fé, por causa daqueles que fazem de forma errada, por causa daqueles que se dizem cristãos e não são. Olhe para a experiência dos discípulos, olhe para a declaração dos discípulos, Atos capítulo 5, verso 40 ao verso 42. Eu aprendo com os discípulos, irmãos, algumas coisas interessantes sobre perseguição. A primeira delas é que a perseguição sempre surge quando você está fazendo a vontade de Deus. Se você estiver fazendo a sua vontade, não é perseguição não. Você está lá no seu projeto pessoal de vida, as dificuldades estão surgindo, são as dificuldades que estão surgindo. Perseguição é exatamente quando nós começamos a fazer a vontade de Deus. Olha o que é que o texto vai dizer, o texto que nós lemos. Olha a ênfase. Os discípulos foram chamados e foi-lhes ordenado que não falassem em nome de Jesus. Veja que houve uma ordem clara. E a ordem é, parem de falar desse nome. Se eles estivessem falando de qualquer outro nome, se eles estivessem lá tocando uma banda de rock, fazendo um protesto, queimando pneu, não ia ter problema. Mas a ordem que foi dada é, não falem nesse nome. Esse nome está proibido. Hoje, a FIFA, ela penaliza qualquer jogador que levante a camisa ou que faça qualquer menção nos jogos oficiais da FIFA, o nome de Jesus. Eles são penalizados. Antigamente fazia o gol, né? Tirava a camisa e tal. O Kaká fez muito isso. Hoje não pode, mas se fizer, é penalizado. A coisa é pessoal. Se fizer de qualquer outro personagem religioso, se quiser fazer uma homenagem a Gandhi, não tem problema. O problema é o nome de Jesus. O nome de Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos com a experiência dos discípulos, irmãos, é que a perseguição surge quando a gente não retrocede diante das dificuldades. Às vezes você começa a ter dificuldade, o diabo começa a agir para que você pare, e você não para. E aí ele tem que aumentar o tom, ele tem que engrossar o caldo, ele tem que partir para uma certa agressividade para que você pare. Foi o que aconteceu também com os discípulos, porque lá na continuidade do texto, os discípulos, o texto vai dizer, e todos os dias, no templo,
e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e pregar a Jesus. Eles não pararam. E porque eles não pararam, a perseguição aumentava. As ameaças aumentavam. Eles foram presos de novo. E eles foram presos mais de uma vez. E Tiago, que era um dos discípulos, foi morto a pauladas. Estevão, apedrejado com o consentimento de Saulo até a morte. O martírio e a perseguição, irmãos, só aumentava, porque eles perseveravam, eles não retrocediam diante das dificuldades. Outra coisa que eu aprendo, irmãos, sobre perseguição, olhando para a experiência dos discípulos, é que a perseguição surge quando nos dispomos a nos sacrificar pelo Senhor. Perceba que o texto dirá que os discípulos foram açoitados e foram soltos, mas mesmo isso não desencorajou eles, não desanimou eles de continuarem fazendo a vontade do Senhor. Mesmo que você se sacrifique, a perseguição vai continuar. E por último, irmãos, na experiência dos discípulos, aqui em Atos capítulo 5, eu quero destacar que a perseguição também surge quando a nossa motivação é ver Deus glorificado. Porque existem muitas atitudes, muitas ações feitas na igreja, feitas de forma religiosa, que na verdade muitas vezes está enaltecendo alguém, uma instituição, uma pessoa. Termina que a pessoa se autopromove fazendo aquilo. O diabo não está preocupado com isso não. Mas se você fizer algo para glorificar a Deus... E é interessante que o texto dirá que os discípulos se sentiram alegres, dignos, de terem sido considerados dignos de sofrerem afrontas por causa do nome do Senhor. Eles estavam, de fato, desejosos de fazer a vontade de Deus. Mas a Bíblia toda fala sobre perseguições. E o que é que a Bíblia nos ensina sobre as perseguições? Primeira coisa, não existe cristianismo sem perseguições. Mateus capítulo 10, verso 16 ao verso 18, diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Acautelai-vos dos homens, por minha causa serei levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Olha o que Jesus está dizendo. Cristianismo não existe sem perseguição. Vocês serão levados a situações como essa, para que o meu nome seja levado, para que sirva de testemunho. O apóstolo Pedro também vai enfatizar isso em 1 Pedro capítulo 4, verso 13, quando ele diz: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Como Cristo sofreu, nós sofreremos também. Quem diz isso é Matthew Henry, um teólogo americano. Eu gosto dessa frase dele. Os seguidores de Cristo não podem esperar melhor tratamento do mundo do que o nosso mestre recebeu. Jesus foi crucificado numa cruz. Você acha que você vai ser aplaudido, tratado com aguinha gelada e doce de leite? Com certeza, se você deseja fazer a vontade de Deus, viver o evangelho, ver Deus glorificado, não existe evangelho, cristianismo sem perseguições. Uma outra coisa que a Bíblia nos ensina, irmãos, acerca das perseguições, é que as perseguições são um indício, não são indício de derrota. Não pense que quando você sofrer uma perseguição, significa que você está sendo derrotado. Porque na mente humana, a gente só acha que vitória é quando dá certo. Se der errado, não é vitória. Se eu me dei bem, vitória. Se eu me dei mal, derrota. Mas não é isso. Perseguições não são indícios de derrotas. Pedro também dirá isso no capítulo 3, verso 14 ao verso 17. Mas ainda, Pedro diz, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, azarados sois, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as ameaças, nem fiqueis alarmados, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que por praticardes o que é mal. Se for da vontade de Deus que você sofra, porque você está sendo fiel, crente de verdade, honrando a Deus, sofra, bem-aventurado você é. Não é indício de derrota, irmãos.
Uma terceira coisa que a Bíblia nos ensina a respeito das perseguições: a verdadeira fé, ela é provada diante das perseguições. Ei, cantar quando tudo vai bem é maravilhoso. Orar quando o bucho está cheio é bênção. Ofertar quando tem dinheiro na conta é fácil. Mas a verdadeira fé é provada diante das perseguições. O apóstolo Pedro, mais uma vez, no capítulo 3, verso 9 e 12, ele diz: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Se fizerem com você, eles que façam. Mas você, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fosse chamados, a fim de receberdes a bênção por herança. A bênção vem quando você age diferente. A bênção vem quando você persiste e resiste às perseguições, e não quando você paga olho por olho e dente por dente. Para a fim de receberdes a bênção por herança, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas, mas o rosto dele está contra os que praticam o mal. Se você praticar o mal, o Senhor não te vê mais, mas o Senhor está contemplando a tua perseguição. Ele está contemplando o teu sofrimento. O que a Bíblia nos ensina, irmãos, sobre perseguição? Toda perseguição cumpre um tempo e um propósito de Deus. A perseguição, ela não ocorre aleatoriamente. Ela não ocorre ao bel prazer e vontade do diabo. Ele faz o que quer, na hora que quer e como quer. Não. A perseguição que vem sobre o cristão está sob o controle de Deus, do tempo e do propósito. Pedro dirá isso no capítulo 1, versos 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por um breve tempo, não é por muito tempo. Pedro está dizendo, a perseguição é sempre por um breve tempo. Se necessário, sejais contristados por várias provações. Se por um breve período de tempo você sofrer perseguição, você ficar aí no desconforto, na angústia da perseguição, isso tem um propósito, para que uma vez confirmado o valor da sua fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Qual é o propósito de você passar e resistir à perseguição? Para que redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Não é à toa, não. Você não sofre porque Deus não está preocupado com você, não. É porque o diabo disse: Jó só adora porque tem do bom e do melhor e uma família linda e tal. Se tirar tudo isso, ele não adora. E Deus cobriu a aposta. Tire, só não toque nele. E a vergonha do diabo não foi ter sido impedido de agir sobre Jó, porque Deus poderia ter dito: não faz. E ele não mexia em Jó. A vergonha do diabo não foi ser proibido de mexer em Jó. A vergonha do diabo foi mexer em Jó e Jó permanecer fiel a Deus. A adoração mais profunda, ela se dá nas noites mais tenebrosas, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Alguém disse uma vez, eu já tentei achar o autor dessa frase, muito bacana, não achei ainda, mas alguém disse: às vezes Deus precisa nos derrubar de costas para que a gente olhe para cima. Às vezes Deus precisa quebrar as nossas pernas. Às vezes Deus precisa quebrantar a gente, humilhar a gente, para que a gente olhe para Ele. A gente perceba Ele. A gente se volte para Ele. A gente adore a Ele. Tem muita gente que tem a oportunidade de voltar quando tudo está bem. Voltar no amor. Resiste. Aí a vida muda. E de cima vai para baixo. Aí o sofrimento vem e o coração se quebranta. Às vezes é preciso que Deus nos derrube de costas para que a gente possa olhar para Ele. Quem dera que a gente não precise passar por isso, mas muita gente só aprende quando perde, só aprende quando sofre, só aprende quando está no chão. Quinta coisa que a Bíblia nos ensina, irmãos, a respeito da perseguição. As perseguições são sinais necessários que anunciam a volta de Cristo.
preciso que haja perseguição, para que eu e você sejamos lembrados que este mundo é passageiro. É preciso que haja perseguição, para que você entenda que a sua morada não é aqui. Aqui você vai morrer, ou por morte natural, ou por morte matada, mas você vai morrer. Você não vai viver eternamente. É preciso que haja perseguição para que você saiba que Jesus está voltando. Você seja lembrado que esse controle, esse momento bom que você está vivendo, louvado seja Deus, não é eterno, não é duradouro. Isso muda. Ora bem, ora mal, ora bem montanha russa, ora feliz, ora triste, ora tranquilo, ora perseguição, ora saúde, ora enfermidade, ora dinheiro, ora está liso. É assim, a vida é assim. A gente precisa da perseguição para nos lembrar, Jesus está chegando, Jesus está voltando. Imagine, com tantas coisas que a gente vê na internet sobre perseguição, ainda tem gente acomodada e dormindo, e priorizando outras coisas. Imagine se não tivesse a perseguição. Sexta e última coisa, irmãos, que a Bíblia nos ensina a respeito das perseguições. Elas produzem mais bênçãos do que males. Acredite, perseguição dói. Constrange. É desconfortável. Que o diga quem passa por isso. Mas a perseguição, a Bíblia diz que ela produz mais bênçãos do que males. Porque os males que elas provocam são físicos, são humanos, são na terra. Mas as bênçãos que elas produzem são eternas. Tiago dirá assim no capítulo 1, verso 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes, não é por uma, é por todas que tiver, por várias provações, sabendo que a provação da sua fé, uma vez confirmada, você indo até o fim, você não desistindo, ela produz maturidade. E ora, a perseverança deve ter ação completa. Você não pode parar no meio do caminho, você não pode desistir, você tem que ir até o fim, ela tem que ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Olha como ela nos aperfeiçoa. Olha a bênção que a perseguição produz. Mas pastor, dói tanto, é tão angustiante, é tão ruim passar. A Bíblia não dá aí nenhum sinalzinho de que Jesus pode ajeitar aí, diminuir, atenuar esse negócio. Tem. A Bíblia fala de promessas para os seus servos. Essas promessas é para aqueles que um dia entregaram sua vida a Jesus. É para aqueles que caminham na presença do Senhor. A Bíblia tem promessas. A primeira promessa que a Bíblia diz, irmãos, primeira promessa que a Bíblia diz está lá em Tiago, capítulo 1, verso 2. Esse texto que nós acabamos de ler, ele diz: vocês serão aperfeiçoados. Resistam até o fim, para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Então a primeira promessa é que toda perseguição que Deus permitir que venha sobre a sua vida, ela vai lhe aperfeiçoar ainda mais para o Senhor. Deus vai escolher a dedo as perseguições que Ele vai permitir sobre a sua vida, porque elas vão te aperfeiçoar. Jó começou de um jeito, terminou de outro. A declaração de Jó no final da sua provação foi: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Agora eu conheço o Senhor de uma forma profunda, uma experiência incrível que eu nunca tinha tido com o Senhor. A segunda promessa que a Bíblia garante, irmãos, para quem enfrenta perseguição, é que o Senhor sempre nos ensinará o que fazer quando passarmos por elas. Mateus capítulo 10, verso 18 e 19, Jesus diz assim: sereis conduzidos à presença de governadores e reis. Mas não é para você ser exaltado, você vai ser preso, você vai ser acochado, e você vai ser levado na presença de governadores e reis, por causa de mim, para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, quando vocês forem presos, quando vier aí a pressão, não cuideis de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora, naquele momento,
vos será concedido pelo Espírito Santo o que haveis de dizer. Aquela perseguição que vai ser selecionada a dedo por Deus para lhe permitir, para lhe aperfeiçoar, Ele também diz que na hora você vai saber como agir, você vai saber o que falar, você vai saber como proceder, porque vem dEle, é Ele que está no controle, e Ele vai capacitar você, por isso não tenha medo. A terceira bênção, irmãos, que a palavra de Deus nos promete, é que elas serão o meio de Deus usará para manifestar o seu poder sobre nós. Quando uma perseguição vier, isso será o meio de Deus manifestar o seu poder sobre nós. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 e 27, Paulo diz: reparai, pois, na vossa vocação, no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. Quando Deus permitir que uma perseguição venha sobre você, é porque Ele quer manifestar o seu poder na sua vida, para mostrar o que uma coisa fraca pode fazer, para mostrar o que uma coisa que não é poderosa pode fazer, uma coisa que o mundo despreza pode fazer, o que o reino das trevas não entende, o que o mundo não entende é como é que uma pessoa simples, usada por Deus, pode fazer um paralítico andar, um cego enxergar, pode dizer para um endemoniado sair, ele sai. Como é que uma pessoa simples, inculta, sem formação, sem nenhum tipo de capacidade humana pode fazer um negócio desse? É Deus. Quando Deus permite que a perseguição venha, é para Ele manifestar a sua glória. Deus permitiu que o exército dos filisteus fossem mais numerosos do que o exército de Israel, e Deus permitiu que eles tivessem lá um oponente que ninguém de Israel tinha coragem de enfrentar. E por que Deus permitiu que uma situação de guerra ficasse tão desconfortável para Israel? Porque Deus queria exaltar Davi. Aí toca no coração do pai de Davi e diz assim: manda teu filho ver como é que estão os irmãos. Aí o pai de Davi diz assim: rapaz, como é que estão meus filhos? Davi, vem cá, vai ver como é que estão os meninos e me traz notícia. Ninguém sabia de nada, mas Deus estava usando todas as circunstâncias para que Davi chegasse na hora certa, pegasse o gigante afrontando o exército tremendo de medo, porque tudo aquilo era para que Deus manifestasse o seu poder através da coisa louca e fraca. Quem era a coisa louca e fraca? Davi, o menino que não conseguia vestir a armadura do rei, o menino que os irmãos e todo mundo disseram assim: morreu, acabou, esse não sobrevive. Deus quer manifestar o seu poder na sua vida, e a forma dele fazer isso é permitir que as perseguições venham. Se prepare. E em último lugar, a quarta promessa é que no tempo certo do Senhor virá o livramento. Quando Deus permite que venha a perseguição, ninguém poderá lhe ajudar. Sua conta bancária não vai lhe ajudar, seus amigos não vão lhe ajudar, os políticos que você conhece não vão lhe ajudar, os médicos não vão lhe ajudar. Quando vier a perseguição, você vai ver que você está só, como sempre esteve. Você que achava que amizade, que estrutura, que conhecimento podia servir de alguma coisa. Há uma cantora que canta, eu acho que é Rose Nascimento, que ela diz que tem provas que Deus manda, que se alguém tentar ajudar e não conseguir, não ligue não, tem coisas que só Deus faz. Não tem uma música que diz assim? Hein, Érica, tu lembra, não é isso? Se alguém tentou te ajudar na prova, alguma na dificuldade, não conseguiu, não ligue não. Porque tem coisas mesmo que só Deus faz. Aquilo que Deus permite, é Deus que termina. É Deus quem conclui. Isaías tem essa declaração para mim e para você no capítulo 41. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os teus inimigos, os que se indignaram contra ti. Eles tornar-se-ão em nada.
E aqueles que contenderem contigo vão perder, vão perecer. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e afirmo você. A expressão te diga e afirmo a você. E garanto a você. Não temas. Quando chegar a hora da necessidade, eu te ajudo. Eu ajudo você. No tempo certo, em qualquer perseguição, do Senhor virá o livramento. Mas não vem na hora que você vai querer. Vem no tempo certo. Vem no tempo certo. Voltando para os discípulos, que foram lá presos em Atos 5, versos 40 e 42, o texto, lembra? Diz que eles foram açoitados, ordenaram que eles não falassem em nome de Jesus, e eles saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos. Como é que você está reagindo às perseguições? Se sinta digno. Se alegre porque Deus lhe considerou digno. Ele permitiu para usar, manifestar o poder na sua vida. Se alegre por ter sido considerado digno de sofrer afrontas por esse nome. Tiago capítulo 1, verso 12 diz, bem-aventurado. Vamos ler juntos? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Não recebe a coroa da vida quem não é aprovado. Não é aprovado quem desiste, quem lamenta, quem foge, quem enfraquece. É aprovado quem persevera. E depois que é aprovado, recebe a coroa. Porque Deus é fiel naquilo que promete. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a passarmos por qualquer dificuldade, qualquer perseguição. Elas têm um tempo e um propósito. E no final, é sempre a vontade de Deus que vai acontecer. Não desanime. Não desanime. Não recue. Não baixe a guarda. Não cruze os braços. Não pare de orar. Não deixe de vir à igreja. Não deixe de servir. Não diminua. Hoje pela manhã, quando nós pregamos em Atos capítulo 2 sobre o que esperar de um avivamento, eu contei a história do avivamento que aconteceu na Coreia do Sul, envolvendo as igrejas presbiterianas e metodistas. E é interessante que o avivamento lá em 1907 aconteceu através de um grupo de oração. E depois de um tempo que aqueles irmãos estavam orando, alguns disseram, olha, a gente orou até agora, nada aconteceu, acho que não deu certo. Melhor que cada um ore em casa. Uma parte do grupo disse, faz sentido. Deixou de ir para o culto de oração. Os outros que disseram, não, a gente não vai parar de orar. A gente vai esperar o avivamento do Senhor. E aí a história diz que eles, em vez de orarem menos, passaram a orar mais. Quando a dificuldade e a perseguição vem, a gente tem que orar mais. Adorar mais. Servir mais. Se achegar mais a Deus. Porque se você se afastar, se você esfriar, você não tem forças para resistir. Você vai perder essa batalha, se já não perdeu. Então não desista, não retroceda. Somente aqueles que forem aprovados, perseverando até o fim, receberão a coroa da vida. Feche os seus olhos.